Olá, sejam muito bem-vindos ao novo ensino médio da educação aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexão Empreendedora. Estou aqui com a Thalita, seja bem-vinda, Thalita, a essa aula de empreendedorismo também. Muito obrigado por levar minha voz aonde eu não posso ir. E para quem não pode me ver, eu sou um homem de meia idade, tenho estatura mediana, tenho os cabelos pretos, um tanto grisalhos, uma barba comprida também grisalha, estou usando óculos, eu tenho 2 piercings no nariz, eu tenho um monte de piercing na orelha, assim, fora os brincos também, estou de camisa branca, xadrez, tenho os braços tatuados e eu sou um lindo espécime de professor de exatas. E eu estou com um cara aqui diferentão aqui, que vocês sempre têm ele na aula. Na maioria das vezes ele está presente na aula aí, ele está representando uma galera muito legal aqui do Centro de Mídias, que é o Leandro. Eu vou pedir para ele se apresentar. Seja bem-vindo, Leandro. Tony, obrigado pelo convite, é uma honra, ainda mais estando representando essa galera que você falou, né? Também sou um homem de estatura mediana, também uso barba, o cabelo curto. Ambos também grisalhos, apesar da idade. São luzes. Eu estou hoje com uma camisa verde, que tem um capuz cinza, calça preta e também tem um brinco na orelha esquerda. É isso aí. Fala pra mim qual é a sua profissão, só para o pessoal entender. Eu sou diretor de imagens. Isso, e você trabalha onde? Centro de Mídias. Muito bem, então o Centro de Mídias fez 2 anos, né, no mês de abril, né, e eu acho legal vocês conhecerem quem é que está por trás das câmeras. Você viu que o Leandro tá meio tímido assim, porque ele gosta de filmar os outros. Ser filmado ele não curte muito, né? Não. É fogo, né, mas fica tranquilo, e assim, é muito legal a gente sabe ver profissionais de outras áreas também. A gente sabe que a gente sempre faz a ligação desse empreendedorismo com o seu projeto de vida. Então, o intuito de trazer outros profissionais aqui para essa aula de empreendedorismo é justamente essa, para que você desperte vocações, você se interesse por outras vocações e você perceba que o seu projeto de vida, ele é um empreendimento, tá certo? Ele é um empreendimento é bom, né? Um empreendimento. E aí deixa eu perguntar para você, Leandro, quando foi que você falou assim, eu quero trabalhar com TV? Olha, eu comecei no audiovisual, eu era muito garoto ainda, né? Acho que até no ensino médio também. Sim. Foi o meu primeiro contato com câmeras, com a parte de áudio. Então eu era bem jovem, então a partir daí eu já comecei a estudar, fui me dedicando bastante a isso. Mas eu acho que para TV, para esse mundo que eu tô hoje, deve ter uns 15 anos que eu vou me dedicar a isso. Legal. Então o seu projeto de vida sempre foi trabalhar com câmera? Sempre foi trabalhar assim. Comecei, claro, como assistente, depois você passa para operador de câmera, até eu chegar na direção onde eu tô hoje. Legal. Então o meu projeto sempre foi ser diretor, mas hoje eu penso um pouco mais acima. Eu quero muito partir para séries, estou estudando para fazer direção mesmo de novelas. Que legal, é uma coisa legal. que eu gosto bastante. E aí você já falou um ponto legal, né? Assim, sem nem eu perguntar, você falou assim, eu já estou estudando. Então vamos lá. Como é que você se formou para chegar até aqui? Não é uma coisa assim, eu acordei de manhã, deu uma voltinha igual a Mulher Maravilha, virou super-herói. Não é nada disso, né? O que você estudou? Como que é essa formação? A minha formação ela é 100% técnica. Como eu comecei muito garoto, eu estava no ensino médio ainda, eu tive que partir para esses cursos técnicos. Certo. Então, a partir do momento que eu entrei dentro do mercado de trabalho, eu fui me aperfeiçoando dentro desses cursos técnicos. Então, eu passei desde de operador de áudio, operador de câmera, fiz fotografia, aí você faz luz, né, para fotografia, até chegar na direção. Certo. Então tem gente que acha que não existe curso para direção. Existe. Sim, olha aí que legal. Existe curso para direção. Você aprende todas as linguagens. Você passa desde o roteiro, a preparação de um estúdio. O diretor tem que saber conduzir. Você é formado em rádio e TV? Não sou. Apesar de trabalhar com muitas pessoas de rádio e TV, jornalismo. Legal. Nós temos amigos aqui que fizeram cinema. Oi, então bacana. nos próprios corredores, se você tiver 5 minutos para um café, você tem muito conhecimento. Isso é muito legal o que você está falando, é muito bacana, porque quando a gente vê o Centro de Mídias, as pessoas pensam que o Centro de Mídias é só o professor lá com PPT, passando. Gente, é uma tonelada de profissionais aí trabalhando. Por exemplo, eu preparo uma aula,
outros professores revisam a minha aula para ver se está tudo bonitinho, para ver se não tem nenhum erro, ver se o conceito está correto, se não tem problema de direito autoral. Aí passa pela esteira de produção. Quando chega aqui, aí o Leandro vai fazer todos os cortes, que câmera vai para onde, e é um trabalho muito divertido, né? Isso. Então você vê todo o processo da sua aula. Sim. Começa com você dizendo, eu vou fazer isso, eu quero aula assim. Passa por todo esse procedimento que você falou, até chegar na última ponta, que é onde eu tô. Legal. Que é onde a gente concretiza aquilo. Bacana. Seja para um ao vivo ou seja para uma gravação. Muito bom. Então o diretor, como toda a equipe, né? Não só a direção. Nós somos um time. Com e para o meu trabalho sair perfeito, eu dependo de outras pessoas. Sim. Então todo mundo antenado. Como a gente sempre fala, a gente faz um balé acontecer. Exatamente. Então legal. você vem de lá, você faz assim, a gente vai fazer assim, pensa na fotografia, numa composição de cenário, vê a luz, vê o professor. Hoje eu estou falando do centro de mídias, né? A gente vê o professor, a gente tem a produção que super ajuda, é fundamental também. Sim. E é assim que você faz a aula. Só para o pessoal, só para matar a curiosidade do pessoal, agora, nessa aula aqui, nesse exato momento, sabe quantas pessoas estão envolvidas? 1, 2, 3 com a Elô. Lá dentro, ó lá, mais 1, 4, Félix. Quem mais tá aí? O Thiago. 5, quem mais? 6. Tem mais alguém escondido aí? 7. Estamos em 7 pessoas, isso sem contar a pré-produção. A pré-produção. Que é a questão do direito autoral, sensibilidade e tudo mais. Fora a galera que trabalha aqui, que é o pessoal da programação também, que é um monte de gente envolvida, que trabalha a parte da agenda de estúdio. Então, para preparar uma aula como essa daqui, gente, é uma empresa, é grande. E a gente vai ter uma aula aqui dia 16/5 com a Bruno Whiteman. É uma das fundadoras do Centro de Mídias. E vocês vão perceber que o Centro de Mídias é uma startup. Olha que legal, isso é muito bacana, porque a gente vai entender realmente o que é uma startup. Para você, assim, pensando nessa ideia da educação e pensando no que você escolheu para trabalhar, que é com audiovisual, você acha que essa ideia, ela é uma inovação para a educação? Muito. Você imaginaria como um professor que você estaria hoje em um estúdio com essa tecnologia que nós temos, tendo a possibilidade de falar ao vivo com o seu aluno? Olha que coisa louca, né? Você falou uma coisa bem interessante, porque olha só, eu já trabalhei com música há muitos anos, inclusive eu tenho uma empresa especializada em música para cerimônias e tudo mais. Eu já fiz teatro. Eu já escrevi roteiro para teatro também, música para teatro musical, já escrevi também. E hoje, dando aula aqui no Centro de Mídias, eu percebo que todas essas minhas expertises, elas foram juntas, né, unidas para eu estar aqui hoje. A mesma coisa comigo. Eu também viajei muitos anos com o teatro, fazendo áudio. Olha aí que legal. Eu fui técnico de PA. Para quem não sabe, PA é o som da plateia. O PA é o que a gente chama de painel amplificado. Painel amplificado, exatamente. Então, também... Pensa que não, isso também me trouxe conhecimento para o que eu faço hoje também. Olha que legal, que bacana, né? Então assim, gente, a gente não caiu aqui de paraquedas não, é todo mundo muito preparado, pessoal muito capacitado. E nós não estamos falando isso aqui para nos autopromover, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se você tem um projeto de vida, você tem que analisar todas as expertises que você tem hoje. O que você tem hoje em mãos? Quais são as bagagens que você tem em mãos? Com todas essas bagagens que você tem, todos os conhecimentos, as coisas que você gosta também, você também pode considerar como uma bagagem. Com tudo isso que você tem, o que é que você pode fazer? Vai contribuir para o seu projeto de vida ou não? Anota essa pergunta aí no seu diário de bordo. O que eu sei, o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu gosto, pode contribuir para o meu projeto de vida? E a gente falou de inovação agora. Vamos entender o que é inovação? Tem um vídeo muito legal de um canal que é o Sebrae, vocês podem procurar o canal do Sebrae, ele é aberto, por isso que eu uso bastante, fala muito sobre empreendedorismo, e a gente vai assistir um pouquinho a respeito de como é que os empreendedores se articularam durante a pandemia para o seu negócio não ir à bancarrota, não ir à falência, como foi o empreendimento do Marcos que não deu certo. Vamos assistir esse vídeo? Vamos lá, 5 minutinhos. O brasileiro é um povo muito criativo, eu acho que nesse momento tem que usar a criatividade e não desistir. Foi em
1999 que eu fui convidada para participar da empresa, né? Eu sou fundadora e eu fui convidada por um amigo para montar o spa. Aqui nós tínhamos a chácara, nós acabamos transformando a chácara em um negócio. Além dos serviços de spa, eu tenho a hotelaria convencional. Isso já é um diferencial. Fui convidada para participar do projeto Bem Receber pela Prefeitura de São Pedro e ele acabou despertando em mim várias inspirações. Então, no final do ano passado, há exato um ano, eu participei do Empreenda, que foi assim a finalização do curso, né, de tudo que eu vivi durante o ano de 2019. O Empreenda meio que preparou, né, as pessoas que fizeram para tudo isso que nós vivemos esse ano. Em março, dia 22 de março desse ano, eu tive que demitir todo mundo, né? Ficamos parados por alguns meses e no dia 17 de julho nós recomeçamos. E tudo isso que eu fiz durante o ano de 2019, terminando com o Empreenda, acabou me preparando para esse recomeço. E eu consegui recomeçar de uma outra forma, mais segura, com controle maior de tudo, com o financeiro na minha mão. Isso o Sebrae me ajudou muito. Então eu participei também de várias mentorias, né, durante o ano de 2019, inclusive no ano de 2020, que o Sebrae deu um apoio muito grande também durante a pandemia. Eles não me deixavam quieta. O tempo todo eles entravam em contato, eles me motivavam, eles faziam reuniões online. E isso foi muito bom para mim, para me preparar emocionalmente, para me preparar como empresária mesmo, para recomeçar. E eu acabei recomeçando. Desistir nunca, né? O brasileiro é um povo muito criativo, eu acho que nesse momento tem que usar a criatividade e não desistir. Nós vínhamos de um comércio de autopeça de 45 anos, que não ia muito bem. E nós ficamos esperando alguma coisa acontecer e um belo dia meu marido resolveu abrir isso aqui, essa churrascaria, numa ideia que ele fazia um pouco muito gostoso. Aí em 30 dias ele abriu. Nós abrimos no 7 de setembro. Aquele dia, por sorte nossa, atrasou o desfile. Quando o desfile passou aqui, a gente já estava com a grelha cheia. Quando acabou o desfile, isso aqui virou um mar de gente. Nós vendemos tudo. A gente já abriu, né, nesse formato só de delivery, né? E aí nós fizemos o Ali, e através do Ali a gente começou a ter as ideias de fazer um buffet aqui, de fazer servir. Mas aí tivemos a pandemia. Aí tivemos que dar um passo para trás da pandemia e nós mudamos o nosso Ali, né? Que em vez de ser buffet, nós mudamos para fazer as carnes congeladas com queijo. Foi uma ideia ali que surgiu. E o Ali também estruturou a gente, tanto fluxo de caixa, a gente já tinha feito bastante, deu uma boa ajuda em marketing, assim a gente vem vindo caminhando com todos os outros cursos. Pela Serra do Itaquiri também fui contemplada em fazer o Sebrae Tech, design de interiores e fachada, que eu já estou mudando. E agora eu estou fazendo tabela de preço e classificação de produtos. Quando chegou a pandemia, eu não tive dificuldade. Pelo contrário, nosso comércio cresceu muito com a pandemia. E como aqui a gente é tipo rotisserie, os restaurantes fecharam e para nós, nosso movimento foi muito bom. O segredo do meu negócio é fazer com muito amor. A gente faz aqui o que a gente passou fazendo a vida toda em casa. As festas eram na minha casa, a gente sempre fez desse jeito. É com muito amor que a gente faz. Eu acho que o segredo da gente é ter aquele temperinho da vovó, tudo caseiro. Eu, Juliana, não me achava empreendedora. Achava só que o Ricardo era, porque ele tinha milhões de ideias. Mas não é. Todo mundo, dentro de si, tem uma pessoa, tem um ser empreendedor. Não tenham medo. Então olha aí, a gente viu aí a questão aí de várias empresas que tiveram que se retransformar aí para poder atender dentro da pandemia. Você imagina uma empresa que trabalha com alimentício,
recebe as pessoas no restaurante, de repente chega a pandemia, você tem que reestruturar tudo, começar a trabalhar com a ideia do delivery e tudo mais. Essa é uma ideia de inovação. Então, a inovação o que seria, Leandro? A inovação é você achar uma nova solução para um problema que é antigo. Né? Então, nesse caso aí, eles utilizaram a ideia das marmitas, as embalagens a vácuo, a entrega, a retirada no local, para poder suprir essa necessidade. Dentro da sua área, do audiovisual, o que você pode citar como inovação? Como inovação, eu acho que o que a gente faz aqui. Sim. A gente tirou, a pandemia tirou o aluno da sala de aula. Sim. E o audiovisual ganhou muito mais com essa coisa de aulas, aulas ao vivo, porque antigamente você via um professor fazendo uma aula ao vivo com um computador na frente dele, conectava os alunos dele e aquela aula seguia. Hoje não, hoje se criaram estúdios, se criou toda essa tecnologia para você levar uma aula muito mais intuitiva para esse aluno. Sim. E muito mais participativa para ele. Sim. Para ele agregou muito mais isso. Então o audiovisual cresceu muito com isso. E você tem que pensar também na possibilidade que as redes sociais alcançam, né? A gente transmite também para redes sociais. Sim. Então cada vez mais o audiovisual teve que se adaptar a isso também. Exato. Você cria outros formatos para levar para todo tipo de tela, né? Se a gente pode dizer assim. Todo tipo de tela. Então o nosso trabalho também se reinventou, assim. Sabe uma coisa que é interessante? Que normalmente quando as pessoas falam em inovação, elas imaginam que elas vão criar uma coisa nova do zero para aplicar dentro de algo. E a gente percebe que a inovação não é isso. Ó, a gente tem na tela aí, ó, algumas definições que foram tiradas aí do dicionário, né, online. Ele está falando sobre criatividade. O que é a criatividade? É a qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua. A originalidade. Isso daí é a criatividade. O cara cria alguma coisa. Ele tem uma cabeça assim muito louca, a cabeça não para. Tipo a minha, assim, minha cabeça não para. Eu tô sempre pensando em alguma coisa para melhorar o meu setor, a área da educação. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou transformar um assunto mais simples para o aluno? E aí, às vezes o que acontece? Teve uma aula que eu dei aqui, só para você entender essa ideia da inovação. Criativo, gente, modéstia à parte, eu já sou. Não tem como ser um professor e não ser criativo, tá? Isso é fato. Não tem como na sua área também não. Né? Não tem como você trabalhar com audiovisual sem ser criativo. Não basta filmar. Você tem que criar um enredo, criar uma história, saber o que você vai mostrar, para quem você vai mostrar e como você vai mostrar. Não é assim que funciona? Sim. Exatamente. E aí, eu fui dar uma aula de ângulos. E eu fiquei pensando, puxa, como é que eu vou transformar isso mais fácil? O que eu fiz? Eu cortei papel cartão lá, descolava os ângulos, quer dizer, eu não criei assim nada assim tão incrível. Eu fiz o desenho de um triângulo no papel e aquilo foi inovação para a aula. Porque eu resolvi um problema, eu transformei aquilo numa coisa que era mais palpável para o aluno, né? Você tirou da tela e colocou no material. No material para você mexer. Exatamente. Sim. Então, para o estudante... Você lembra dessa aula? Lembro. Então, foi você que fez essa aula, né? É verdade. Foi. Isso foi muito legal, porque assim, a gente percebe que inovar, pessoal, não é criar inventos, não é isso. Olha lá, na tela de novo, ó. Eu falei sobre criatividade, ó. Invenção. O que é invenção? Ação de inventar, de criar algo novo. A invenção da máquina de costura deve-se a Timonier, em 1825. Então a gente percebe que Timonier, em 1825, ele tinha criatividade. E ele criou uma máquina de costura. Então, fica imaginando, ó, criatividade. Timonier tinha criatividade. Ele sabia criar coisas novas. E aí, ele criou a máquina de costura. Beleza, muito bem. Imagine aí que na Revolução Industrial e tal, muitas pessoas costuravam a mão e tal, e de repente um alfaiate falou assim, não, eu preciso melhorar o meu trabalho. O que ele fez? Pegou a máquina de costura, até então ele fazia a mão. E aí ele passou a costurar com a máquina de costura de Timonier. Esse costureiro aí, esse alfaiate, né, que pegou essa máquina de costura, ele está aplicando uma inovação no trabalho dele. Então tem diferença, entende? O cara que utilizou a máquina de costura pela primeira vez não foi ele que inventou. Talvez ele não tivesse essa criatividade para criar uma máquina, mas ele teve criatividade para aplicar essa máquina dentro do trabalho dele. Isso é
inovação. Eu até estava falando da Elo, né? Falei para Elo, vamos dizer que a Elo queira aí botar um cronômetro pra gente de forma mais visual. Ela pega uma fita dupla face e cola na parede lá o cronômetro. Ela não inventou o cronômetro, ela não inventou a dupla face, mas ela inovou para resolver um problema. Certo? Exatamente. E dentro da sua área, sem pensar na educação, no geral, a inovação acontece sempre ou é um meio estagnado? Como que é? Não, acontece sempre. Se você pensar hoje em dia, você tem drones para fazer as suas filmagens, você tem câmeras aquáticas. Você estava falando do drone, eu gosto muito de filme de terror, né? E eu assisto muito filme, eu adoro filme de terror. E eu assisti uns filmes de terror lá, como era o nome? Não sei o que lá, Canibal. E é um filme italiano. E eles fazem uma tomada da Amazônia com um helicóptero. Eu fico imaginando o custo para fazer uma filmagem com helicóptero e hoje você faz com drone num custo muito mais baixo. Sim. Você tem que pensar que muitas vezes o cinema, ele não abre mão de algumas coisas, né? De câmeras específicas para aquele formato. Sim. Então, provavelmente, eu não sei, posso estar falando alguma coisa errada, mas eu não sei se algum drone tenha essa capacidade de entregar esse material para o cinema, por exemplo. Mas para vídeos institucionais, para outros meios, é super funcional o drone. Imagina, você vai usar um helicóptero para filmar um casamento? Você não vai fazer isso, né? Você vai utilizar um drone que é muito mais... de todo mundo, né? Então, muito mais prático, né? Muito, muito interessante. E você estava falando a respeito, coisas que o pessoal já conhece, né? A gente começou falando de HD, por exemplo. Vamos filmar em HD. Aí, de repente, vamos filmar em Full HD. Antigamente, quando você falava HD, a pessoa já falava, nossa, HD, né? É incrível. Aí a pergunta que você fez sobre inovação, que eu te pergunto, você conhece o 4K? Conheço. Você conhece o 8K? Também conheço. E o 12? O 12 conheço, assim, de leve. Já ouviu falar no 16? Você estava comentando a respeito, já tem, né, 16, então, né? Já teve uma transmissão numa tela em 16K, que foi um experimento. Sim. Então, você imagina, se já chegou até aí, o céu é o limite. Então, o audiovisual, ele todo dia você tem que estar super ligado e tem que estar sempre preparado para se capacitar, para você não ficar para trás. Leandro, eu tenho certeza que tem um monte de estudantes assistindo essa aula agora, muitos deles se interessam pelo audiovisual. Se a pessoa quiser começar com audiovisual hoje, o que você aconselha hoje? Pensa no adolescente, o cara do 2º ano do ensino médio, a gente sabe que comprar equipamentos mais caros é difícil. É possível o cara começar agora a praticar algumas coisas, mesmo sem fazer curso? É sim. Você vê que hoje, o que mais tem na internet é a pessoa que liga uma câmera do celular e cria um canal, milhões de conteúdos. Você acha que o celular atrapalhou ou ajudou o seu trabalho? Não, ajudou muito. Em que sentido? Ajudou muito. Você tem novas opções de alcançar as pessoas. Você não fica mais preso a uma televisão dentro da sua casa. Hoje a pessoa está num ônibus, ela pega o telefone, ela está assistindo um trabalho audiovisual. Sim. Não importa qual seja a plataforma. Você tem os podcasts. Sim. E também tudo é audiovisual. O que eu te atinjo com imagem e som faz parte do audiovisual. Que legal. E assim, pensando na questão de aprendizado, eu pensando aqui comigo, né? Digamos que o estudante queira ser um cineasta, vai? Tem o M. Night Shyamalan, estava até conversando com você, que tem um filme dele, que tem um comecinho lá, que ele fez um filme trash com uma câmera mesmo, ele tinha aquelas handcam, né? Super 8, né? E ele fez um filme de terror lá, ele mesmo sozinho, fez lá os bonecos, os monstros dele. O filme ficou horroroso, mas é interessante de ver, porque hoje o estudante ele tem um celular, e a maioria dos celulares gravam com uma definição muito maior do que a câmera do M. Night Shyamalan na época. Sim. Então eu acredito que o estudante que queira trabalhar com audiovisual, se ele já quiser fazer alguns curtas-metragens, ele consegue testar essas ideias com o celular já. Sim. E fica muito bom, né? Fica muito bom. Muito legal. Então, o conselho que eu dou procure formação. Sim. Procure os cursos. A gente tem muito curso hoje de audiovisual. Você tem inúmeras opções, você tem inúmeros cursos. E pode pegar dicas na internet. Você pode pegar dicas na internet. E como você próprio falou, você com o seu celular, você assistindo um curso, você já começa a desenvolver ali mesmo. Legal. E aí, você já começou a falar
né? Mas está aqui, ó. Quais os teus planos para o projeto de vida? Porque você tem um projeto de vida. Você começou lá no ensino médio falando, eu quero trabalhar com audiovisual. Você chegou até aqui. Então são duas perguntas. A primeira delas, você caminhou até aqui. Você se sente realizado até aqui? Bastante. Mas você já chegou no fim? Não. Você quer chegar aonde? Como eu disse para você, o meu sonho é trabalhar como direção de filmes. O cinema brasileiro é incrível, é uma porta, né? O mundo inteiro assiste filme brasileiro, né? Então isso ratifica a ideia de que você estar realizado não é você ter chegado no final, mas estar no meio do caminho. No meio do caminho. E muito feliz de onde eu estou. Legal. Você se considera um empreendedor? Eu acredito que sim. Porque desde lá, da minha adolescência até onde eu quero chegar, eu sou um empreendedor. Eu estou construindo o meu sonho. Você teve uma motivação. Eu estou sendo... exatamente. Você teve uma inspiração. Exatamente. Você resolveu problemas para chegar até aqui. É óbvio, você precisou tomar decisões. Muitas. Você precisou de independência para tudo isso. É. Olha só, gente, todas as características do empreendedor tá aqui no Leandro. Um baita profissional, né? Então tá tudo aqui. Então a gente percebe, o empreendedor, ele possui algumas características, né? Tá? Você poderia citar para mim algumas características de um empreendedor? O que você acha? Coragem. Coragem. Você acha um cara corajoso? Sim. Que nota você dá para sua coragem? Acho que 8. Olha aí, de 0 a 10, você tá com 8. Olha, eu daria um 6 para mim. Eu sou meio tímido às vezes, eu fico meio com medo de fazer as coisas. Eu tô tímido aqui. Uhum. Não, mas no seu trabalho você não é tímido. Aqui não é o meu trabalho. Não é seu trabalho, mas você não é tímido de forma alguma. Gente, o Leandro é um cara... Gente, eu não sei, ele é perfeccionista nas coisas, né? Tony, vai mais pra direita, vai mais pra esquerda. Tony, assim não tá bonito. Então é um cara que se preocupa com a estética também, né? É um cara muito criativo. Querendo ou não, isso faz parte do meu trabalho, né? Sim, eu sou sim. responsável pela imagem. Sim. O produto final, eu sou responsável por ela. Legal. Então eu tenho que me esforçar e fazer o melhor de mim pra... Legal. Você falou da coragem, você dá nota 8. Tem alguma coisa que você acha que você poderia ter como empreendedor e você não tem e que você gostaria de fortalecer? Não, eu sou perfeito, ele vai falar. Não. Não sei. Difícil falar. Porque criativo você é, corajoso você é, você busca a perfeição, você tem visão de futuro. Olha, você é um empreendedor dos bons, né? Ó, se eu fosse classificar você hoje, me permita fazer essa classificação de você como profissional que eu conheço, né? Você tem uma comunicação muito boa. Isso é importantíssimo para o meio que você tá. Você se comunica bem. Quando você quer fazer um trabalho, você fala o que você quer fazer, as pessoas compreendem você e as pessoas abraçam a tua ideia. Então você tem um poder de persuasão também dentro daquilo que você faz. Eu daria nota 10 em relação a isso. Eu nunca entrei no estúdio para me sentir mal com você. Obrigado. Então você me transfere isso e essa transferência, né, através dessa comunicação, me gera segurança. E aí eu consigo trabalhar. Aliás, não é só você não, tá? Que são é porque você está sentado aqui, mas a gente tem o Thiagão aí também, né? Que inclusive estamos falando umas coisas legais aqui em relação ao celular. O que foi que ele falou mesmo, pra gente não esquecer desse ponto? Eu vou fazer a cola. Ele falou pra gente aqui, eu queria tanto que ele falasse, mas o áudio dele não vem pra cá, mas ele falou uma coisa muito legal a respeito do celular. Ele falou que o mundo tem 7,75 bilhões de pessoas. 7,75 bilhões de pessoas e 5,19 bilhões de pessoas têm conexões móveis nos seus aparelhos de celular. Então, nós temos 4,54 bilhões de usuários da internet. Olha aí. E 3,80 bilhões de usuários de redes sociais. É isso aí, olha. Esses números, você volta essa aula, gente, várias vezes, anota no seu diário de bordo esses dados, porque eu quero finalizar essa aula justamente falando sobre isso. Celular e internet, redes sociais, existem várias mídias que vocês podem trabalhar fazendo curta-metragem. Escolhe o assunto, faz um curta-metragem. Você não tem que apresentar lá uma curadoria a respeito do seu empreendedor de sucesso. Faz através de filme também. Meu, quero agradecer. Eu queria ficar umas 3 horas conversando com você aqui. Foi maravilhoso estar contigo aqui. Um prazer imenso também, justamente pelo fato de te admirar bastante. Eu acho que os estudantes precisavam conhecer esse profissional da área de audiovisual e todos os profissionais aqui do Centro de Mídias que fazem isso acontecer. Esses profissionais são incríveis e eles são a inovação na educação.
Um grande abraço para todos vocês, um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.